Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num material, olha, que desde que saiu não parou de causar discussão. O livro O Lobby de Israel e a Política Externa dos Estados Unidos. É um trabalho acadêmico, assim, bem denso, né? E toca num ponto bem sensível. Muito sensível. A ideia central ali é que existe um grupo bem grande e é muito ativo de pessoas e organizações que eles chamam de O Lobby, que trabalha para direcionar a política externa americana a favor de Israel. Certo. E segundo eles, né, essa influência nem sempre está alinhada com os interesses dos próprios Estados Unidos. Às vezes eles argumentam, chega até a prejudicar esses interesses. E essa tese, claro, deu o que falar. Lembro que quando saiu o ensaio original, antes mesmo do livro, foi uma bomba. O Michael Messing escreveu na New York Review of Books que o texto detonou com força. Isso mostra o tamanho da polêmica, né? Exato. E é bom notar a metodologia que Mearsheimer e Walt dizem ter usado. Eles fazem questão de dizer que se basearam em muitas fontes diferentes, incluindo jornais israelenses importantes tipo Haaretz, o Jerusalem Post, e também publicações da comunidade judaica americana como o Forward, Jewish Week, justamente para construir o argumento e também para já ir respondendo às críticas que sabiam que viriam, né? Faz sentido. Então, o nosso objetivo aqui hoje é meio que desembrulhar esses argumentos principais do livro. A gente vai olhar a questão do apoio americano a Israel, como os autores definem esse tal lobby, que táticas eles descrevem, e o ponto-chave, né? Por que Mearsheimer e Walt acham que essa relação especial toda tem custos tanto estratégicos quanto morais para os Estados Unidos? Acho que um bom começo é a própria dimensão desse apoio americano. O livro traz números que são, assim, realmente impressionantes. Falando da ajuda direta, né, na época em que o livro foi escrito, a média anual era de uns 3 bilhões de dólares. 3 bilhões por ano? Uau! E, para ter uma ideia, eles comparam isso com o orçamento total de ajuda externa dos Estados Unidos na época? Sim, e essa comparação é que choca. Esses 3 bilhões eram algo como 1/6 de toda a ajuda externa direta que os Estados Unidos davam. 1/6 para um único país. E quando você olha por pessoa, aí a diferença fica mais gritante ainda. Como assim? O livro calculava, na época, que dava mais de 500 dólares por ano para cada israelense. Aí você compara com outros países que recebiam bastante ajuda também. Egito, por exemplo, uns 20 dólares por pessoa. Paquistão, menos de 5 dólares. É uma diferença brutal. Nossa! E não é só o volume, né? A forma como essa ajuda é dada também é diferente, pelo que entendi. Exatamente. Boa parte ajuda militar. E desde os anos 70, mais ou menos 1974, virou prática comum perdoar o pagamento dos empréstimos. Na prática, vira doação, né? Entendi. E aí o livro levanta um paradoxo que é interessante. Israel, já em 2006, era classificado pelo FMI como uma economia desenvolvida. O PIB per capita deles era parecido com o da Coreia do Sul, da Espanha. E mesmo assim continuava sendo o país que mais recebia ajuda dos Estados Unidos. E o interessante é que os autores até mencionam que figuras conhecidas por apoiarem Israel, como Mitchell Bage e o Daniel Pipes, já tinham apontado essa anomalia lá nos anos 90, né? Sim, eles citam isso, para mostrar que não era só uma percepção de críticos. Bom, além do dinheiro, tem o pilar do apoio diplomático, principalmente na ONU. Ah, o famoso poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Esse mesmo. O livro fez as contas. Entre 1972 e 2006, os Estados Unidos usaram o veto 42 vezes para barrar resoluções que criticavam Israel. Isso foi mais da metade de todos os vetos americanos nesse período, sobre qualquer assunto. Metade? É muita coisa. Muita coisa. E claro, tem a ameaça do veto, né? Muitas vezes nem precisa vetar, só a ameaça já impede que uma resolução vá para frente. E fora dinheiro e diplomacia, a cooperação estratégica também se fortaleceu muito. Sim, com acordos formais, tipo o Memorando de Entendimento de 1981 entre os secretários de defesa da época, Weinberger e Sharon. E criaram grupos conjuntos de planejamento militar, político. Mas olha, o livro faz questão de dizer que esse apoio todo não foi sempre assim desde o começo. Ah, isso é um ponto importante. Como que eles descrevem essa evolução? Logo depois que Israel foi criado, em 1948, a política americana era mais equilibrada, digamos.
Tinha uma preocupação grande em não irritar os países árabes, principalmente os produtores de petróleo, tipo a Arábia Saudita. O ponto de virada mesmo, segundo Mir Jarmer e Walt, foram as guerras de 67, a Guerra dos 6 Dias, e a de 73, a Guerra do Yom Kippur. Foi a partir daí que a ajuda militar e financeira disparou para esses níveis que a gente conhece. Entendi. E mesmo com todo esse apoio, o livro sugere que os EUS não conseguiam usar isso para influenciar tanto assim as decisões de Israel. Essa é uma observação curiosa que eles fazem. Argumentam que, muitas vezes, Washington acabava tendo que oferecer mais incentivos, as tais cenouras, em vez de usar pressão ou ameaças, os porretes, para conseguir que Israel cooperasse em alguma coisa. Eles dão até um exemplo, o apoio de Israel à Resolução 242 da ONU, aquela que pedia a retirada dos territórios ocupados em 67. Dizem que esse apoio só veio depois que o presidente Nixon garantiu a Israel o fornecimento de mais aviões de caça, os Phantoms. Interessante. Isso leva a gente direto para o coração do livro, o lobby. Como é que eles definem esse termo? Porque é uma palavra que pode soar meio teoria da conspiração, né? Sim, e eles tomam cuidado com isso. Enfatizam que não estão falando de uma conspiração secreta, de uma organização única com um chefe. A definição deles é mais abrangente, uma coalizão informal, mas muito poderosa, de indivíduos e organizações de vários tipos. O objetivo comum deles é promover e manter essa relação especial EU-Israel. E, claro, direcionar a política americana nesse sentido. Uma coalizão informal. E quem faria parte dessa coalizão, na visão deles? Eles apontam 3 grupos principais. O primeiro, talvez o mais conhecido, são as organizações judaicas americanas. A AIPAC, o America-Israel Public Affairs Committee, é sempre destacada como a mais forte e a mais influente. A AIPAC. O livro conta como a AIPAC cresceu de uma operação pequena para virar uma máquina de lobby gigante, com um orçamento de milhões, muito alcance. Sempre está lá nos rankings dos grupos de pressão mais poderosos de Washington. A Conferência dos Presidentes das principais organizações judaicas americanas também é citada como importante nesse grupo. Esse nome AIPAC realmente surge muito. O livro explica como eles se tornaram tão influentes assim? Sim, eles detalham as táticas, que a gente pode falar mais daqui a pouco, mas principalmente pela capacidade de mobilizar seus membros, pelas contribuições de campanha e pelo acesso direto que tem aos políticos, né? Deputados, senadores, gente do governo. Ok. E o segundo componente dessa coalizão? Os cristãos sionistas. Grupos evangélicos, né? Qual seria a motivação deles, segundo o livro? A motivação principal é religiosa, teológico mesmo. Muitos evangélicos interpretam a Bíblia, especialmente Gênesis e as profecias sobre o fim dos tempos, como se fosse uma ordem divina para apoiar o Estado moderno de Israel. Ah, entendi. Para eles, o controle judaico da Terra Santa é como se fosse uma condição para a segunda vinda de Cristo. E a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel conquistou Jerusalém Oriental, foi um gatilho enorme para o ativismo político desses grupos. Eles viram ali um sinal, né? Faz sentido dentro dessa lógica. E o terceiro grupo? São os neoconservadores. Um grupo de intelectuais, gente que formula política, muitos judeus, mas não só judeus, que ganharam muita força principalmente nos governos Reagan e Bush, pai e filho. Certo. Eles têm um compromisso ideológico muito forte com a segurança de Israel e muitas vezes se alinham com a direita israelense com o Likud. O livro cita como exemplo aquele relatório famoso, a Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm. Clean Break, lembro disso. O que ele propunha? Basicamente uma ruptura, um clean break com as políticas anteriores de negociação de paz, tipo o Oslo. Defendia que Israel tinha que ser mais assertivo, usar força militar se precisasse, para mudar o cenário estratégico do Oriente Médio. E começava por tirar o Saddam Hussein do poder no Iraque. Nossa. E quem escreveu isso em 96 para o Netanyahu, que tinha acabado de ser eleito? Figuras como Richard Perle, Douglas Feith, David Wormser, gente que depois ocupou cargos super importantes no governo Bush filho durante a preparação e a guerra do Iraque. Para o Mearsheimer e Walt, isso é um exemplo claro dessa ligação. Neoconservadores, direita israelense,
e a promoção de políticas bem específicas. Entendi quem são os jogadores dessa coalizão, segundo o livro. Mas o ponto crucial é como eles conseguem essa influência toda. Quais são as táticas que Mearsheimer e Walt descrevem? Olha, eles atuam em várias frentes. No Congresso, por exemplo, a influência vem muito pelo dinheiro para campanhas e pela mobilização de eleitores. O livro cita dados do Center for Responsive Politics, que foram compilados pela revista The Economist, Sim. mostrando que, entre 1990 e 2004, os PACs pró-Israel, que são aqueles comitês que arrecadam dinheiro para doar para políticos, deram quase 57 milhões de dólares para candidatos. No mesmo período, grupos árabe-americanos ou muçulmanos deram menos de 800 mil dólares. Uma diferença gigantesca. E na prática, no Congresso, como isso funciona? Segundo o livro, se traduz em apoio forte para quem é considerado amigo de Israel e muita pressão, às vezes bem pesada, em cima de quem é visto como crítico. Eles citam exemplos de políticos, senadores como Charles Percy, Adlai Stevenson III, deputados como Paul Finley, Cynthia McKinney. Dizem que as derrotas eleitorais deles tiveram a ver, em parte, com a oposição organizada desses grupos pró-Israel. O livro até cita um senador anônimo que falou para o Washington Post que a AIPAC era implacável, que conseguia criar uma avalanche de pressão. E fora o Congresso, como eles agiriam no executivo, no governo? Através do acesso direto a funcionários de alto escalão e também influenciando nomeações para cargos-chave, em política externa, segurança nacional. A presença de tantos neoconservadores em posições importantes no governo Bush Jr. é vista pelos autores como um exemplo disso. E no campo das ideias, da opinião pública, o livro também fala disso? Fala aí bastante. Argumentam que existe uma tendência na mídia americana de cobrir o conflito de um jeito mais favorável a Israel. Citam colunistas influentes que geralmente defendem a visão israelense e dizem que faltam vozes que apresentem o lado palestino de forma consistente. E falam também da importância dos think tanks, aqueles centros de pesquisa. Think tanks, tipo quais? Citam especificamente o YNAP, Washington Institute for Near East Policy, que foi fundado por gente ligada à AIPAC, e também o Saban Center for Middle East Policy, lá na Brookings Institution, que foi criado com uma doação enorme, 13 milhões de dólares, do Haim Saban, um magnata da mídia que o New York Times descreveu como um incansável animador de torcida para Israel. A ideia, segundo o livro, é que esses centros ajudam a definir o que é discutido e quais políticas são vistas como aceitáveis. E essa influência chegaria até nas universidades? O livro diz que sim. Descreve impressão em currículos, dificuldades para acadêmicos críticos de Israel conseguirem cargos, citam casos como o do Juan Cole em Yale, Joseph Massad na Colômbia, e falam de grupos como o Campus Watch, o David Project, que monitoram e denunciam o que eles veem como um viés anti-Israel na academia. Um ponto que achei interessante no livro é sobre como a própria comunidade judaica americana lida com quem discorda internamente sobre Israel. Exato. Eles usam o caso do grupo Breira, lá nos anos 70, como um exemplo-chave. O Breira era um grupo judaico que questionava abertamente algumas políticas de Israel e defendia conversar com a OLP. Segundo Mearsheimer e Walt, eles sofreram uma campanha muito dura das organizações judaicas maiores. Foram acusados de traição, de enfraquecer o apoio a Israel. Nossa! Isso teria criado um clima onde a regra passou a ser: se você é judeu e critica Israel, faça isso em privado, nunca publicamente. O que nos leva a uma das táticas mais polêmicas que o livro descreve: o uso da acusação de antissemitismo. Sim, os autores argumentam que essa acusação é usada muitas vezes de forma estratégica, sabe? Para rotular e silenciar críticas que seriam legítimas às políticas do governo de Israel, ou mesmo o questionamento sobre a influência do lobby. Eles dão exemplos. As críticas que o ex-presidente Jimmy Carter recebeu pelo livro Palestina, Paz, não Apartheid. As acusações contra o cientista político Francis Fukuyama, quando ele questionou a influência neoconservadora. Citam até um artigo do Alvin Rosenfeld que chamava pensadores judeus progressistas que criticavam Israel de parte de um novo antissemitismo. E aqui é fundamental a distinção que eles fazem, né?
Crucial. Mearsheimer e Walt insistem o tempo todo, uma coisa é usar a acusação para calar debate político, outra coisa é condenar o antissemitismo real, que é o ódio, o preconceito contra judeus como povo. O argumento deles é que misturar as duas coisas acaba prejudicando a própria discussão sobre a política externa americana. Ok, exploramos como o lobby funcionaria, segundo o livro. Agora vamos ver como Mearsheimer e Walt tentam desmontar as justificativas que normalmente são dadas para esse apoio tão grande dos Estados Unidos a Israel. Começando pelo argumento estratégico. A visão deles é bem direta. Dizem assim, olha, se Israel talvez teve algum valor estratégico na Guerra Fria, e eles até questionam um pouco isso, dizendo que o apoio americano também jogou países árabes para o lado da União Soviética, hoje, depois da Guerra Fria, depois do 11 de setembro, Israel seria, na verdade, um passivo estratégico para os Estados Unidos. Passivo estratégico, essa é uma afirmação bem forte. Por que eles dizem isso? Qual o argumento principal? O argumento central é que esse apoio, que é visto como incondicional dos Estados Unidos a Israel, principalmente na questão do conflito com os palestinos, é uma das maiores fontes de ressentimento, de raiva contra os Estados Unidos no mundo árabe e muçulmano. Certo. Eles citam declarações do Osama Bin Laden, de outros líderes da Al-Qaeda, como está registrado lá no relatório da Comissão do 11 de setembro, que colocavam a questão palestina como motivação central. Citam também pesquisas de opinião da época, do Pew Zogby, que mostravam essa ligação muito forte na percepção das pessoas na região. E como isso vira um prejuízo estratégico concreto para os US? Argumentam que complica demais a chamada guerra ao terror. Fica mais difícil conseguir cooperação dos governos e das populações árabes e muçulmanas. Dizem que também atrapalha outros objetivos americanos na área, como promover democracia, buscar soluções diplomáticas para crises, tipo a questão nuclear do Irã. Afirmam que essa política muito unilateral tira a credibilidade dos Estados Unidos como um mediador imparcial e cria briga com os aliados europeus. Citam até cartas de diplomatas americanos e britânicos que alertavam para os custos dessa abordagem. O livro dá outros exemplos mais concretos de como Israel, segundo eles, teria agido contra interesses americanos. Sim, mencionam alguns casos, tipo a transferência sem autorização de tecnologia militar americana sensível por Israel para outros países. Citam um relatório do inspetor-geral do Departamento de Estado de 92. E casos de espionagem também, né? O mais famoso é o do Jonathan Pollard, mas citam também o caso da empresa Recon Optical, que teria usado tecnologia americana para desenvolver um sistema de reconhecimento para a China. Ok, essa é a parte estratégica. E o argumento moral? Aquele baseado em valores comuns, na ideia de Israel como uma democracia que está sendo atacada? Eles também desafiam essa narrativa, em vários pontos. Primeiro, atacam o que chamam de mito de Davi contra Golias, aquela ideia de que Israel sempre lutou contra inimigos muito mais fortes, citando historiadores israelenses, inclusive os novos historiadores, como Benny Morris. Sim. E eles argumentam que, na verdade, Israel muitas vezes teve superioridade militar, inclusive na Guerra de Independência em 48. Em treinamento, organização e, em momentos-chave, até em número de soldados e armas. E a ideia de Israel ser uma democracia irmã, com os mesmos valores dos Estados Unidos. Aí o livro aponta tensões. Reconhecem que Israel é uma democracia para os seus cidadãos judeus, claro, mas destacam coisas que, para eles, entram em conflito com valores liberais americanos. Por exemplo, a própria definição de Israel como um Estado judeu, que para eles implica uma base étnico-religiosa para a cidadania plena. Entendi. De segunda classe. Citam até um relatório de uma comissão oficial do governo israelense, a Comissão OR de 2003, que falou em discriminação sistêmica, e pesquisas que mostravam que muitos judeus israelenses eram contra a igualdade total para os cidadãos árabes. Citam leis específicas também, como uma que dificultava casamento entre israelenses e palestinos dos territórios. O livro entra direto na questão da criação de Israel e do conflito com os palestinos também, né? Sim, e de forma bem direta. Contrastam o sofrimento histórico dos judeus, que é inegável, holocausto, antissemitismo, com o que eles descrevem como as consequências da criação de Israel para os palestinos. Baseados de novo nos novos historiadores israelenses, falam da expulsão de centenas de milhares de palestinos em 1948, a Nakba,
documentam massacres e o que eles chamam de limpeza étnica planejada em algumas áreas. O texto da história judaica acabou envolvendo crimes contra uma terceira parte inocente. E sobre a conduta de Israel nos territórios ocupados desde 67? É outro ponto forte da crítica moral deles. Citam muitos relatórios de ONGs de direitos humanos, inclusive a B'Tselem, que é uma ONG israelense respeitada, falam de demolição de casas, restrição de movimento, uso de força que consideram desproporcional nas intifadas, na Guerra do Líbano de 2006 e a expansão contínua dos assentamentos, que a maioria do mundo considera ilegal. Certo. Eles fazem questão de citar uma crítica muito forte que veio em 2003 de 4 ex-chefes do Shin Bet, a Agência de Segurança Interna de Israel. Esses chefes vieram a público dizer que a ocupação era corruptora e moralmente insustentável. O livro até reexamina eventos específicos, como as negociações de Camp David em 2000, né? Sim, eles contestam aquela versão que dominou na época de que o Yasser Arafat, líder palestino, tinha rejeitado uma oferta super generosa do primeiro-ministro israelense Ehud Barak, e que a culpa do fracasso era toda dele. E o que eles dizem? Mearsheimer e Waltz argumentam que a oferta do Barak tinha problemas sérios do ponto de vista palestino, que depois o Arafat aceitou os parâmetros de Clinton, que era uma proposta americana, com algumas ressalvas, mas que Israel também fez ressalvas, e que no final foram os israelenses que saíram das negociações seguintes em Taba, que pareciam estar avançando. Interessante essa outra perspectiva. E para fechar essa desconstrução moral, eles lembram de um ponto histórico que às vezes a gente esquece. O terrorismo usado por grupos sionistas antes da criação de Israel. Lembram que organizações como o Irgun, o Lehi, o Grupo Stern, usaram bombas contra civis árabes e britânicos, fizeram assassinatos políticos tipo do conde Bernadotte, que era mediador da ONU, e atacaram instalações britânicas, como a explosão do Hotel King David. É verdade. Citam até declarações de líderes desses grupos, como o Yitzhak Shamir, que depois virou primeiro-ministro, defendendo o terrorismo como uma ferramenta legítima na luta contra o ocupante britânico. O ponto deles é mostrar que usar táticas violentas não foi algo exclusivo de um lado só no conflito. Para mostrar como essa influência do lobby aconteceria na prática, o livro traz estudos de caso. Vamos focar no argumento deles sobre a Guerra do Iraque. Em 2003, qual é a tese central ali? A tese de Mearsheimer e Walt é que o lobby, especialmente o pessoal neoconservador, dentro e fora do governo Bush, foi um fator crítico indispensável para a guerra acontecer. Eles não falam que foi a única causa. Admitem que o 11 de setembro criou o clima, a oportunidade, mas argumentam que sem a pressão e a articulação desse grupo, a decisão de invadir o Iraque muito provavelmente não teria sido tomada. Essa é uma afirmação bem forte. Que tipo de prova eles apresentam para sustentar isso? Apresentam várias coisas. Primeiro, lembram da preocupação antiga de Israel com o Iraque do Saddam Hussein, que era visto como uma ameaça existencial, tanto que Israel bombardeou o reator nuclear de Osirak em 81. Segundo, citam muitas declarações públicas de líderes israelenses importantes, Sharon, Peres, Barak, Netanyahu, nos meses e anos antes da invasão, defendendo abertamente que o Saddam tinha que sair. Certo. Terceiro, e talvez o ponto que eles mais batem na tecla, é o papel central dos neoconservadores americanos dentro do governo Bush na promoção da guerra. Os mesmos nomes lá do relatório Clean Break. Exatamente. Gente como Paul Wolfowitz e Douglas Feith no Pentágono, Richard Perle no Defense Policy Board, Elliot Abrams no Conselho de Segurança Nacional, Louis Scooter Libby no gabinete do vice-presidente Cheney, David Wurmser, eles destacam as ligações fortes, ideológicas e pessoais dessa turma com o Likud e com o lobby pró-Israel. Argumentam que tirar o Saddam era visto por eles como bom para os Estados Unidos e, talvez principalmente, para Israel. E a mobilização das organizações do lobby em si. O livro descreve como a AIPAC, a Conferência dos Presidentes, se mobilizaram para apoiar a resolução do Congresso que autorizou a guerra. Exploram também as ligações entre os neoconservadores, o lobby e figuras do exílio iraquiano, como o Ahmed Shalabi, do Congresso Nacional Iraquiano. O Shalabi? Sim, que forneceu muita informação que depois se mostrou falsa sobre armas de destruição em massa
e que teria prometido para os seus apoiadores americanos que o Iraque ia ter relações com Israel e ia até reabrir um oleoduto antigo de Mosul para Haifa. Eles chegam a discutir outras explicações para a guerra, tipo a do petróleo? Sim, eles descartam essa ideia de guerra por petróleo. Argumentam que quem mais defendia a guerra não era da indústria do petróleo, e que a guerra, na verdade, até bagunçou os mercados. Também falam do que eles veem como tentativas posteriores de gente que esteve envolvida de diminuir ou negar a ligação entre a decisão de invadir o Iraque e as preocupações com a segurança de Israel. Entendi. Então, recapitulando, o fio que amarra toda essa análise de Mearsheimer e Walt é que a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio é muito influenciada por essa coalizão pró-Israel, o lobby. E que essa influência, na visão deles, traz custos estratégicos e morais bem altos para os Estados Unidos, sem necessariamente trazer benefícios na mesma medida. Exatamente. Essa é a essência do argumento deles. E com base nisso tudo, eles propõem uma mudança bem radical na política americana para a região. Que tipo de mudança? Sugerem que os Estados Unidos deveriam largar essa postura atual de se meter tanto, de forma tão direta, e adotar uma estratégia que eles chamam de balanceamento offshore. Ou seja, intervir menos diretamente, usar seu poder mais para manter um equilíbrio entre os países da região, em vez de tomar partido de forma tão clara. E sobre o conflito Israel-Palestina especificamente, defendem que os Estados Unidos deveriam pressionar de verdade por uma solução de 2 estados, baseada em parâmetros parecidos com os que o presidente Clinton propôs lá no fim do mandato dele. Bom, o livro com certeza traz uma visão crítica, bem detalhada e que continua gerando muito debate. Para a gente fechar nossa análise, fica talvez uma provocação, baseada nas conclusões dos próprios autores. Pois é, eles mesmos reconhecem o quão forte e resistente é esse lobby que eles descrevem, e como é difícil qualquer tentativa de reforma, seja no financiamento de campanha, seja na forma como o debate público acontece nos Estados Unidos. Diante disso, a pergunta que fica no ar é: que caminhos realistas poderiam existir para ter uma discussão mais aberta, talvez, menos polarizada, sobre essa relação Estados Unidos, Israel e a política americana para o Oriente Médio como um todo? É uma pergunta difícil. Muito. Seria possível, como eles sugerem meio por alto, uma mudança de visão dentro de partes da comunidade judaica? Ou uma mudança de foco entre os evangélicos? Ou será que as estruturas e as dinâmicas que eles descrevem são tão fortes que acabam mantendo as coisas como estão indefinidamente? É uma questão bem complexa que essa análise tão controversa deixa para a gente pensar.